Irmãos, boa noite. A graça e a paz. Eu esqueci de falar com o Guilherme que hoje eu queria aquele forrozinho. Lembra? Alguém lembra, né? É. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e depois... Rapaz, estou fazendo escola e tem gente me mandando áudio. Né, Moisés? Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Quem é que está atento às reuniões de oração de terça e de estudo sabe que nós estamos intercalando as terças-feiras, onde temos uma terça-feira de oração, uma outra terça de estudo bíblico e assim avançamos. E o nosso tema de estudo nos últimos meses tem sido teofanias, manifestações visíveis de Deus. E vamos avançar mais um pouco aqui em Gênesis. Quero convidar você então a abrir Gênesis 32. Gênesis 32. E vamos ler versículo 24 ao 32. Gênesis 32, 24 a 32. Deixa eu ver se está tudo funcionando. Está ok, muito bom. Gênesis 32, 24 a 32. Amém, queridos? Mantenha sua Bíblia aberta, que a gente vai dar uma checada em alguns textos hoje, mas eu quero que você preste bastante atenção no que está descrito aqui. O editor da Bíblia coloca como título Jacó luta com Deus. Talvez seria melhor Deus luta com Jacó. E luta entre aspas. Mas vamos ver o que diz o versículo 24, já começando assim. Ficando ele só. Quem está só? Jacó. Jacó está só. Muitas coisas aconteceram até esse momento de solidão de Jacó no vale de Jaboque. E aqui que inicia a teofania, meu querido. Diz o texto. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com esse homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas na presença do Senhor, porque qualquer aprendizado que precisamos, necessitamos ter, só pode, ó Deus, em primeira instância, ser dado pelo Espírito Santo do Senhor, à luz da palavra. E queremos, ó Deus, que o Senhor manifeste nos nossos corações, nas nossas mentes agora, para que o texto fique claro, ó Deus, e a sua aplicação evidente para cada um de nós. Que nós, em mais esse texto, ó Deus, possamos perceber como o Senhor é gracioso em revelar-se de maneira tão poderosa, a fim de que nós entendamos que, por pior que sejamos, por mais pecadores que sejamos, o Senhor decide nos abençoar, nos acompanhar e se aliançar conosco. Por isso, ó Deus, nos abençoe nessa hora de estudo, para a glória do Teu nome. Amém.
Muito bem, queridos, teofania é o assunto em questão e eu sempre volto à introdução e definição de teofania, porque sempre tem alguém na igreja que não ouviu essa definição e você que está aqui geralmente na terça-feira não se lembra, então a gente tem que dar uma lembrada. E se você sabe, teofania basicamente envolve uma manifestação visível de Deus. Em essência, estamos falando da percepção da visão, mas é algo que alcança todos os sentidos humanos. Uma vez que Deus é espírito, uma vez que Deus é invisível, uma vez que Deus não é tangível, portanto, ele decide ser, ele decide aparecer, ele decide se manifestar, logo temos uma teofania. Essa é uma revelação especial de Deus que nós podemos encontrar principalmente no Antigo Testamento. E nós sabemos que as teofanias podem acontecer basicamente de que modos? Diretamente em sonhos, com uma multiplicidade de eventos grandiosos, como lá no Sinai, veremos em breve, em visões, a figura do anjo do Senhor, o anjo de Deus, ou o anjo da aliança, ou unindo uma ou mais dessas formas. A teofania pode se manifestar dessa maneira. Eu sublinhei 3 ali, quais foram as 3 que eu sublinhei? Porque é isso que nós vamos ver hoje. Você vai ver Deus se manifestando, em certo sentido, diretamente, falando com alguém. Você vai perceber Deus aparecendo em sonhos, se manifestando em sonhos. Você vai perceber o próprio Deus se manifestando na figura do anjo do Senhor, o anjo de Deus, o anjo da aliança, o anjo da sua presença. Um anjo que é totalmente distinto daquelas criaturas que ele fez, que nós também chamamos de anjos, seres celestiais. Amém, queridos? E como é que nós avançamos aqui? Vamos contextualizar. Você já percebeu que Deus está aparecendo para um bocado de gente. Para quem que ele já apareceu? Ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Agar, ele apareceu para Abimeleque, ele apareceu para Isaac, já apareceu para Jacó e até para Labão. Labão, pastor? Sim. Quem é Labão mesmo? Quem é Labão, gente? Não é Sabão, não, é Labão. Se fosse fazer uma piada de pastor, sabe qual é o nome do irmão de Labão? Lá ruim. É por isso que é piada de pastor, tá vendo? Tem que ser péssimo, senão não é piada de pastor. Mas você percebe, mas quando foi que Deus apareceu para Labão? Abra sua Bíblia em Gênesis 31, meu querido, rapidamente. Nós não vamos estudar essa teofania porque são poucas informações, mas eu vou destacá-la apenas para que você saiba que ela aconteceu. Mas o que acontece? Jacó, ele foge da terra de Canaã, sobe para a terra de Harã, Padã-Arã. Ali ele encontra a sua esposa, a outra esposa e depois as 2 concubinas. Ele está na casa do seu sogro, cujo nome é Labão. E ali, meu querido, ele trabalha muito. Ele prospera também. Depois de um certo tempo, ele resolve sair dali. Por que ele resolve sair dali? Porque Deus disse, saia, volte para a sua parentela. Então veja que, em primeiro momento, Deus se manifesta diretamente com quem? Com Jacó. Não se fala o método que Deus utilizou. Então há uma mensagem direta de Deus dizendo, sai deste lugar e volta para a terra dos seus pais, e eu serei contigo. Então, veja só o que diz aí o texto 31:3. O pessoal aí do grupo da igreja do Telegram, o devocional hoje foi nesse versículo, né? 31:3. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, o que aconteceu, meu querido? Ele chamou as suas mulheres, conversou com elas e disse, olha, vocês sabem tudo o que está acontecendo comigo aqui, como o pai de vocês tem me tratado, assim, assim, assado, contou toda a história, usou vários argumentos, as mulheres entenderam também, e elas estavam também desgostosas em relação às atitudes do pai, em relação a elas, então elas concordam que o futuro delas é com Jacó, e elas vão descer com Jacó para a terra de Canaã. E aí o que acontece no versículo 11? Olha aí o versículo 11. Nesse momento que Jacó conversa com Lia e Raquel, esse contexto, diz o texto, e o anjo de Deus me disse em
sonho. Jacó. Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então veja que Deus, primeiramente, falou como? Diretamente. Agora Deus em sonho aparece, e olha que não é o Senhor, a palavra Senhor não está manifestada no sonho. Mas quem? O anjo de Deus. E aí, por algum motivo, eu acho que na sua Bíblia está com letra maiúscula, né? Tá, né? É o editor te ajudando, né? Mas você sabe que para que você possa definir se esse anjo é com a letra maiúscula ou minúscula, você precisa conhecer os atributos dele, o que ele faz, o que ele está dizendo. E aí você vai perceber que se esse anjo está dizendo coisas que só Deus diz, se esse anjo está aceitando coisas que só Deus aceita, se tudo que esse anjo está falando está em consonância ao que o próprio Senhor está falando, logo ele e o Senhor são a mesma pessoa. Aí você coloca a letra maiúscula. Às vezes o editor não acerta. Às vezes ele erra também, de uma maneira muito grosseira, mas fiquem atentos, não se deixem levar apenas pela letrinha maiúscula. Percebam o contexto. Então esse anjo aparece em sonho para Jacó, conversa com Jacó, e é depois dessa situação, meu querido, que Jacó resolve sair ali da terra e ir em direção à terra dos seus pais. E olha só o que diz o versículo 13. O que esse anjo de Deus disse em sonho? Ele chamou Jacó, mas observe o versículo 13. Ele disse, o anjo, eu sou o Deus de... Acabou. O próprio texto já interpretou o texto. Porque quando ele diz, o anjo diz, eu sou o Deus de Betel, primeiro ele diz, eu sou Deus. E segundo, ele está dizendo que é aquele que esteve em Betel, quando pela primeira vez ele apareceu para Jacó, aquela visão da escada, está lembrando da visão da escada? 3 semanas atrás, os anjos subiam e desciam, né? A Ruby até mandou para mim a fotinha lá do gatinho, Tom e Jerry, que eu lembrei aqui, né, da escada. Então, os anjos subiam e descendo, e ali havia um ser distinto naquela visão. Quem era ele? O Senhor. Então veja que o anjo que fala em sonho diz que é Deus, e é o mesmo que apareceu na escada. Gente, é o mesmo o tempo todo, falando. É o mesmo Deus, é o mesmo anjo. Então continua o texto, você percebe que Labão... Gente, olha, você lê a história de Jacó, e aí você pensa assim, não, Jacó é um enganador. Jacó é terrível. Jacó é traiçoeiro. Jacó... Mas quando você vê Jacó diante de Labão, Labão consegue ali, ó, disputar lado a lado com Jacó. Na verdade, Deus tratou com Jacó de uma maneira profunda, usando alguém tão astuto quanto ele, para tratar com ele, com o caráter dele. Labão era terrível. Labão era um pagão. Mas veja, por amor a Jacó, Labão está no encalço, indo atrás dele, vai acontecer alguma coisa terrível. Então, ele acampa, e o que diz o texto? Olha aí, Gênesis 31, versículo 24. Gênesis 31, 24. O que diz o texto? De noite, porém, veio Deus a quem? Ao pagão Labão, o arameu, em sonhos. Ele disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai... versículo 29. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem mal. Então veja só, Deus aparece para o pagão Labão em sonhos e diz, não toque em Jacó. E agora ele está conversando com Jacó e está dizendo, Jacó, o seu Deus, o Deus do seu pai, apareceu para mim e disse isso, isso e isso. E é interessante, olha o versículo 42. Dentro do mesmo contexto. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor, ou seja, o Deus temível de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Ou seja, se não fosse Deus, Labão teria pegado tudo de Jacó.
E Jacó estaria totalmente como ele foi, sem nada. Por certo, me despediria agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Olha só, Jacó astuto agora, te repreendeu ontem à noite. Então é isso, Labão, meu querido, está aqui, ó. Então veja como Deus é poderoso. Dentro da sua aliança, ele se revela aos seus de maneira grandiosa através das teofanias, e ele aparece a dois pagãos aqui nesse contexto de teofanias que já estudamos. Quem são eles? Olha para o texto e me fala quem são os dois pagãos ali, irmãos. Quem são os dois pagãos? Eu até poderia colocar Agar, mas eu acho que Agar naquele contexto já estava mais inclinada ao Deus de Abraão. Mas é Abimeleque e Labão. E aí você vai, mas Deus apareceu para dois pagãos, sim, por amor aos seus filhos, para proteger os seus filhos. Por amor a eles, meu querido, Deus faz o que tiver que fazer. Então, nesse sentido, a gente chega aqui no capítulo 32. Labão vai embora. E aí, o que você acha que acontece, irmão? Diz o texto que anjos de Deus encontraram Jacó. Lembra da visão da escada? Lembra, meu querido? Quem é que estava na escada? O Senhor e anjos de Deus subindo e descendo. Agora, ele está aqui nessa região, que ele vai dar o nome de Manaim, depois que ele despede do seu sogro, ele está indo em direção à terra dos seus pais, ele está próximo da região de Gileade, então ele vê anjos, os anjos estão lá. Não se trata de uma teofania, porque o texto diz que são anjos de Deus. Mas veja, Deus faz todas essas aparições para que Jacó esteja certo de que ele está no centro da vontade dele, de que ele, Jacó, está sendo acompanhado pelo Senhor, que ele não precisa temer, continue a sua jornada. Mas o problema, meu querido, é que o contexto é um contexto de perigo. E quando o contexto é de perigo, parece que a incredulidade nos bate, não é verdade? Imagine Labão. Labão é engraçado, né? Labão era um pagão. Aí você me diz assim, vamos pegar um pouco de depravação total aqui. Labão era um pagão. Logo, ele era totalmente depravado. Amém? Misericórdia, né? Mas veja, o Deus de Israel aparece para ele em sonho. E diz, olha, você não vai fazer nem mal nem bem contra Jacó. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Você consegue entender a dimensão disso? Aí Labão acorda, e quando ele está no encalço de Jacó, sabe o que ele está procurando? Os deuses dele. Você roubou os meus deuses, os meus terafins. A gente sabe que Raquel pegou os terafins, estava lá escondido debaixo dela, ele saiu procurando, mas veja a incredulidade, irmãos. O Deus de Israel falou diretamente ao camarada em sonho, mas ele absolutamente não se move em relação a esse Deus. Ele não consegue reconhecer. Esse é o Deus verdadeiro, porque ele me falou em sonho. Ele prefere as pequenas estatuetas que podem ser roubadas, que podem ser escondidas, que não se defendem, inclusive, disso. Você percebe como nós somos terríveis, né? Se Deus, meu irmão, não agir em nós, é isso que temos. Vamos ficar cegos nos nossos ídolos. Então, Labão é esse camarada aí. Mas o contexto é perigoso. Por que o contexto é perigoso? Porque, apesar dele ter se livrado de Labão, Labão não vai lhe fazer mal, quem está diante dele? O seu irmão, Esaú. Lembra? Ele enganou Esaú, tirou-lhe o direito de primogenitura. Lembra que ele enganou seu pai? Meu querido, o passado de Jacó está no Val de Jaboque, diante dos seus olhos. Ele está voltando para a terra
E a cada dia de caminhada e de retorno para sua terra, o seu coração vai estremecendo cada vez mais. Sabe quando você está sentindo aquela ansiedade terrível, porque algo vai acontecer logo em breve, você sabe que vai, você está caminhando em direção àquilo? Não tem como parar, você tem que ir. Então ele está indo em direção ao seu irmão que ele enganou. A gente sabe que ele manda as comitivas, manda os presentes, faz aquela história toda. Não é o meu objetivo aqui nessa noite, mas o que eu quero é que você entenda é que era um contexto de extremo perigo. Ele achava que ele ia morrer na mão do seu irmão. E aí eu pergunto para você, o que Jacó fez? Ele orou. Jacó tem um momento de oração a Deus. É importantíssimo para você entender essa teofania, meu querido, que você perceba que ele está em oração. Ele está clamando ao Senhor. Diante do iminente encontro com Esaú e obedecendo à ordem divina, então ele está obedecendo, ele sabe que vai encontrar seu irmão, mas o que ele faz? Ele passa a orar. Ele clama a Deus, ele faz um voto diante de Deus, ele coloca a sua vida diante de Deus, ele quer que Deus esteja com ele para resolver essa situação. E depois que ele entrega essa causa ao Senhor, ele não fica esperando muito, porque ele resolve tomar algumas precauções. Ele pega a sua família e o seu bem, divide em 2 bandos e faz com que eles transpassem o val de Jaboque. Jaboque era uma região de águas, meu querido, em torno de rios, indo no sentido do Canaã. E a palavra val significa uma área onde se dá para caminhar por sobre a água, porque a água bate ali na canela, né? Ou a cavalo, um pouco mais alto. Ou seja, é um lugar de transposição. É. Tá vendo? É uma essência de pastor piadas nesse nível. Tá vendo? É isso aí, val. Então, assim, o val de Jaboque, eu espero que seu marido não chame Jaboque, né? Que aí você tem a val de Jaboque, imagina. Val de Jaboque. Então, veja, meu querido, Jacó, diante desse perigo, pega os seus familiares, divide, faz eles transporem o val com todos os bens, e ele fica... Como é que ele fica, gente? Ele fica só. Imagine os sentimentos no coração de Jacó, meu querido. Ele orou, ele despediu as suas mulheres, os seus filhos, os seus servos, e ele fica sozinho numa região desértica à noite, certamente, provavelmente, imaginando o que aconteceria quando ele encontrasse o seu irmão. Eu imagino que foi bem dolorido isso aqui, irmão. E para quem viu a novela da Record... Quem viu a novela da Record, nesse episódio especificamente, foi interessante. Eu devo admitir que foi interessante. Eu não concordei com uma coisa que estava lá, não. Achei meio estranho aquilo. Mas foi interessante a percepção ali da direção de arte, onde aquele homem aparece e o sofrimento de Jacó ali, estando sozinho à noite naquele lugar. Eu consigo imaginar essa situação da mesma maneira, meu querido. Então, é nessa hora, de repente, o texto está sendo narrado por Moisés, e de repente diz o texto que um homem lutava com ele. Um certo homem lutava com ele. E essa expressão, lutava com ele, dá a ideia de que não foi Jacó que começou a briga. Quem começou? O homem. O homem que estava adiante dessa situação. Isso chama a nossa atenção, principalmente considerando já que sabemos quem é esse homem. Porque todas as vezes que temos uma necessidade nesse sentido em relação ao Senhor, ele sempre toma o passo inicial a fim de nos ensinar. Mas independentemente, diz o texto que esse homem vem e luta com ele, e aí está o texto que nós lemos. E aí 3 ensinos ficam evidentes para nós em relação a essa teofania que eu quero passar para os queridos. Primeira coisa, a identificação da teofania é o quê, gente? O que ela é, gente? Gradativa. Veja que o texto começa dizendo, um certo homem.
Ora, se você está no deserto, e considerando o contexto de peregrinações dos patriarcas, todos sabemos que o contexto de deserto é um contexto onde existem ladrões, perigos, na noite e no dia, animais, além do frio, à noite e do calor, durante o dia. Então você pode pegar todos esses atributos para mostrar que essa é uma região complicada. Então algumas pessoas vão querer saber, por que que Jacó está lutando com um homem nesse lugar? Ora, eu acho que é esperado isso. Jacó não tem no seu coração, irmão, a visão clara de quem é Deus. Eu vejo muito mais em Abraão essa percepção, à medida que Deus vai se revelando, do que em Jacó. Jacó parece que foi mais lento nessa relação com Deus. Ele vai assim, fazendo votos, vai fazendo provas, se o Senhor fizer isso, ele vai conhecendo. Então, no primeiro momento, naquele contexto de noite, quando o homem se aproxima, eles têm ali, entre aspas, uma luta. Acontece uma luta. Será que porque no primeiro momento ele achou que era um homem que queria fazer alguma coisa contra ele? Será que ele pensou que talvez fosse um mensageiro de Esaú? Não sei. O texto não fala. Mas é fato que esse homem está, de certa maneira, lutando com ele. Então, como é que acontece essa gradação? Primeiro aparece um homem, mas logo adiante é revelado que não se trata de um homem. É um Deus homem. Por isso que quando Jacó faz a pergunta, e veja, então, começa-se uma luta com um homem, mas no decurso do processo alguma coisa está errada aqui, porque não parece ser um homem. E aí Jacó faz o quê? Ele faz uma pergunta. Ele diz, qual é o seu nome? Quando a gente quer conhecer alguém, a gente geralmente faz isso, né? Qual é o seu nome? Algo curioso aqui, peraí, não se trata de um homem qualquer. Qual é o seu nome? Eu preciso saber o seu nome. E aí a resposta é, por que perguntas pelo meu nome? A ideia da expressão é, você ainda não sabe quem eu sou? Você ainda não sabe, você ainda não me conhece? Essa pergunta, inclusive, ela está quase ipsilíteris no contexto de Manoá. Você lembra da história de Manoá? Quem lembra? O Eudes lembra, né? Alguém mais lembra do contexto de Manoá? Nós vamos chegar lá em Juízes, se Deus assim permitir, as teofanias de Juízes, né? Mas lá no contexto de Manoá, o anjo do Senhor pergunta o quê? Ele fala assim, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Isso lembra alguma coisa, não lembra? Conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o que eu quero que você entenda, irmão? A teofania, ela não é perceptível para Jacó num primeiro momento, mas no decurso. Então, observe. Qual é a gradação, então? Primeiro, aquele homem abençoa a Jacó. Meu irmão, abençoar é um ato próprio de quem? Nesse contexto aqui, tá, irmão? Da divindade. Ele está abençoando. Jacó está lutando, não porque ele quer brigar nesse momento, porque... Não, Jacó quer uma bênção. Não te deixarei ir se você não me abençoar. Lembra o contexto de perigo? A ansiedade, o desespero, talvez, do que está para acontecer. Ele quer uma bênção, ele quer a certeza de que ele vai sair dali, vai encontrar o seu irmão e vai dar tudo certo. Afinal de contas, ele é o filho da promessa, irmão. Ele está na linhagem, Abraão, Isaque e Jacó. Então aquele homem abençoa Jacó. Veja que já não é um homem qualquer. Segundo, o homem muda o nome de Jacó. Naquele momento da luta, o homem pergunta, qual é o seu nome? Aí você já sabe que esse homem não é um homem, ele é o Deus homem. E aí eu pergunto, gente, por que Deus perguntaria qual é o seu nome para Jacó, né? Por que Deus perguntaria, Adão, onde estás? Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas, irmãos. É evidente que não é isso. Quando ele fala, como se chamas?
É como se Deus estivesse colocando Jacó agora diante dele e falando: confessa. Confessa, confessa quem você é, confessa que você é um pecador, confessa que você é um miserável, confessa que sem a minha graça você não vai a lugar nenhum. E ele diz o seu nome, Jacó. Mas mais do que um ID, ele está reconhecendo, trazendo nessa palavra Jacó tudo que ele fez com seu pai, tudo que ele fez com seu irmão, tudo que ele fez em todo esse tempo. Nesse encontro com o homem no Val de Jaboque, ao dizer Jacó, ele está reconhecendo tudo isso, está confessando. E porque confessou sinceramente, porque fez isso de maneira sincera, o homem que já não é homem assim, ele faz uma terceira ação, aliás, a segunda ação, ele muda o seu nome. E a ideia de mudar o nome, irmãos, é muito importante nesse contexto do veterotestamentário, porque não é algo qualquer. Significa uma transformação de vida. É como uma conversão, uma mudança de rumo gigante. Ele agora não é um enganador, um astuto, ele não é um pecador miserável, ele é alguém que prevaleceu diante de Deus. Deus mudou sua história. E a partir dele nós sabemos, a nação de Israel é o quê? Construída através dos seus 12 filhos, as 12 tribos. Conhecemos a história de José. Tudo a partir desse homem que teve o seu nome mudado. Pelo homem que disse, já não chamarás Jacó. A sua vida mudou, meu caro. Agora se chamarás Israel. Porque prevaleceste com Deus. A palavra príncipe não aparece no texto original, tá, irmão? Prevaleceste com Deus. O termo é prevalecer, é porque esse termo prevalecer ele é muito utilizado nesse contexto de batalhas, de príncipes, essas coisas todas. Então, o tradutor ele escolheu colocar príncipe, mas eu até dei uma consultada às versões, muitas versões hoje, novas versões, né? Inclusive aquela, Marcelo, qual é o nome daquela que eu te falei aquele dia, em inglês? New Living... NLT. Pois ela também não apresenta príncipe. Ela é muito boa essa tradução, viu? Muito boa. E mudou. Ele prevaleceu com Deus, insistindo ali com o homem. Terceira gradação. Então ele abençoa Jacó, ele muda o nome de Jacó, e agora o homem se identifica como Deus. Ele se identifica como Deus. E por último, o homem foi reconhecido por Jacó como Deus. Porque ele disse, e chamou Jacó aquele lugar o quê? Peniel. Por quê? Porque eu vi Deus face a face. Aí temos um outro problema semântico, né? Porque as pessoas gostam de agarrar com as palavras. Só um minutinho, meu querido. Mas ninguém jamais viu a Deus, não é, pastor? Aqui ele está dizendo que viu. Como é que funciona isso, irmãos? Ninguém jamais viu a Deus. Mas todas as vezes que Deus resolve se mostrar, pessoalmente teofanicamente, e eu defendo a cláusula que sempre é Jesus, o que Jacó viu foi Deus na forma de homem. Então, na forma ele viu. Os discípulos viram, muita gente no Antigo Testamento viu, né? Mas jamais um homem, qualquer homem verá a Deus em sua glória. Impossível. Né? E na verdade é justamente isso que Deus declara na sua palavra. Homem nenhum jamais verá minha face. Diga, Fábio. No versículo 28, que você está citando, ele fala também que Jacó lutou com homens. Uhum. E dá pra gente ter alguma conclusão pelo original, se são homens, são anjos, porque a princípio Jacó estava sozinho, né? Sim, aí tem a ver com a história dele, né? Não, com Deus e a sua história. Homens, ao longo da sua vida. Porque nós estamos aqui falando de um homem que está com 70 anos. A NIV usa humanos. Humanos. É, mas é a mesma coisa, porque... Então Jacó estava acompanhado com uma comitiva. Não, ele estava com a família dele, seus servos e todas essas questões. Mas você está querendo colocar dentro do contexto, mas não é o contexto, é a vida. A vida. Ele lutou com Deus ali.
mas lutou com os homens durante a vida. Outras lutas ao longo da vida, tá bom? Isso. Então, o homem foi reconhecido como Deus. Deu para entender essa gradação, irmão? Então, ela não veio assim de primeiro. Porque você parece que não entende. Olha, mas como assim um homem lutava com ele? Vai havendo um desenvolvimento dessa revelação de que aquele homem não é um simples homem. Segundo, a natureza de Deus e do anjo é a mesma. Como é que eu sei disso? Veja, meu querido, além do homem se identificar com Deus e Jacó reconhecê-lo, porque disse, vi Deus face a face, outros textos da Escritura vão apoiar justamente essa ideia. Então, rapidamente, quem abrir primeiro vai ganhar... Tem comida hoje? Vai ganhar estrogonofe, tá? De graça. Abre aí Gênesis 48. Gênesis 48, versículo 3 e 4. Veja, meu querido, que lá na frente, quando Jacó está abençoando José, Manassés, Efraim, aquele momento último ali do livro de Gênesis, aquela transição para o livro de Êxodo, quando sabemos que vai acontecer, naquela bênção final ali de Jacó sobre José e seus filhos, ele relembra a sua história. E olha o que diz o versículo 3, 4. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu aonde? Em Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Betel, Luz que virou Betel porque Deus lhe apareceu. Porque Jacó tem essa curiosidade. Onde Jacó tem um encontro com Deus, ele muda o nome. Onde Jacó tem um encontro com anjos, ele muda o nome. Então, a cidade chamava Luz. Ele teve um encontro com Deus, chamou Betel. Ele estava na região de Gileade, encontrou os anjos, chamou Manaim. Agora, meu querido, ele está encontrando com Deus e chamou Peniel. Ele sempre muda o lugar e sempre faz ali um monte de pedras para marcar a situação. E olha só o versículo 4. E me disse, eis que te farei fecundo, te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Eu estou lendo aqui o versículo 4. Agora o versículo 15. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Você está vendo que está explicando quem é esse Deus? O Deus dos meus pais, o Deus que sustentou a minha vida. Agora ele diz, o anjo que me tem livrado de todo mal. Que anjo é esse, irmão? O mesmo Deus, aquele que está acompanhando todos os patriarcas até agora. Esse anjo que tem livrado ele de todo mal, abençoe esses rapazes, filhos de José. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Agora, não apenas Gênesis 48, mas eu quero que você leia também Oséias. Porque Oséias, meu irmão, ele está numa distância de 1.300 anos de Jacó, basicamente. 1.300 anos distante. Mas Oséias, claro, profeta do Senhor, ele, ao falar para a nação de Israel, coloca Jacó como modelo a ser lembrado. E diz o texto aqui no versículo 3 a 5, ele fala, no ventre, contando a história de Jacó, irmão, no ventre, pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, diz o texto, lutou com Deus. Aí a palavra lutar, que aparece aqui, é a palavra prevalecer. De novo, prevaleceu com Deus. Versículo 4, lutou, mais uma vez, prevaleceu com quem? Com o anjo. Então veja aqui, o próprio Oséias está dizendo que o Deus e o anjo é o quê? A mesma pessoa. E prevaleceu, mais uma vez. Chorou. Inclusive ele coloca essa expressão chorar. Aqui ele disse, e pediu mercê. Isso nos prova, meu querido, esse contexto de angústia profunda que Jacó tinha no Val de Jaboque. Lá o texto não está deixando isso claro para nós, mas Oséias complementa esse ensinamento dizendo que ele chorou, ele pediu mercê. Talvez a luta tenha a ver com isso, não é verdade?
Não tem a ver com uma briga de Kung Fu, de Karatê, de Krav Maga, já que é Israel, né? Mas talvez algo mais jiu-jitsu, né? De evitar que Jacó fique ali, ficou evitando Jacó, e Jacó vinha, não, você vai me abençoar, e ficou naquela situação, até que ele conseguiu prevalecer. E diz o texto, em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Olha só a expressão que interessante. Qual é a expressão, gente? E ali falou Deus conosco. O Rodrigo está aí? Qual que é o nome desse anjo aqui, Rodrigo? Qual que é? Deus conosco aqui? Ah, rapaz, Emanuel, você sabe. O Senhor dos Exércitos, esse é o seu nome. Então veja, a natureza de Deus e do anjo é a mesma. Textos da palavra de Deus vão suportar isso. E por último, meu querido, já que o tempo está fechando, a pergunta que não quer calar. Jacó lutou com Deus homem? Jacó com Deus. Eu, como jiu-jiteiro, acho que foi mais jiu-jitsu do que qualquer coisa. O Marcelo está olhando para mim e concorda, não, Marcelo? Eu também acho. Que Deus estava evitando Jacó, que o segurava, ele pedia mercê, e ele foi ali só esgueirando e saindo, e Jacó insistindo, e isso aconteceu por muito tempo. Mas vamos ver aqui. Jacó lutou com Deus homem, duas respostas para os irmãos. Primeiro, em certo sentido, de fato, foi uma luta. Por que foi uma luta, pastor? Primeiro, porque o verbo lutar, que é difícil de interpretar, inclusive, ele dá uma ideia do pó que flutua enquanto se luta. A ideia é que Jacó e o Deus homem estavam movimentando de alguma forma. E esse movimento que eles estavam fazendo é como o levantar da poeira. Afinal, estão no deserto. Agora, é muito difícil interpretar esse verbo. Além disso, o tempo verbal no hebraico dá uma ideia de uma luta contínua. Mas você não precisa saber hebraico, basta olhar as expressões. Quais são as expressões? Quando foi que começou a luta? Naquela noite. E ela durou até quando? Até o romper do dia. Então durou a noite inteira, a madrugada inteira. E ali Jacó prevaleceu. Essa é a ideia. Então, em certo sentido, foi uma luta, porque durou bastante tempo, e seja lá o que for que esse verbo signifique, ele perseverou ali durante todo esse tempo. Agora, em outro sentido, meu querido, não foi uma luta real. Parece que eu estou contrariando, né? Mas não. Em certo sentido, foi uma luta, pelo que eu acabei de dizer. Agora, em outro sentido, não foi uma luta real. Por que não foi uma luta real? Meu Deus, irmãos. Um homem lutando com Deus. Você consegue imaginar isso? Não foi uma luta real. Se você assiste o UFC, por exemplo, como é que é o UFC de hoje? O UFC de hoje é mais moderado, é diferente do início. É peso por peso. Mulher luta com mulher por enquanto, e homem luta com homem. 60 quilos a 60 quilos, 70 quilos a 70 quilos, 80 quilos a 80 quilos. Porque na luta existe o quê? Uma paridade. Se o Marcelo vai para o campeonato de jiu-jitsu, por exemplo, ele é faixa azul. Ele vai lutar com quem? Com faixa azul. Se é faixa roxa, vai lutar com quê? Com faixa roxa. Se é faixa preta, vai lutar com quem? Faixa preta. Por quê? Paridade. Agora, beleza. Vamos para a luta. Eu vou fazer igual a Record. Jacó versus Deus. Sério. Inclusive fizeram a hashtag, né? Porque no dia do programa, né, e tal, hashtag Jacó versus Deus. Primeiro que não é verso coisa nenhuma, né, irmão? Eles não estão brigando como se os dois tivessem duas vontades diferentes, se fossem inimigos um do outro. Não existe isso. Segundo lugar, não há uma luta entre um Deus soberano e uma criatura como Jacó. Não há uma luta. Se você observar bem, meu querido, o que você está lendo aí, nesse negócio de Deus lutar com Jacó, Jacó lutar com Deus, é nada mais do que uma ação da graça de Deus. Deus se limitou
para estar com Jacó no val de Jaboque. Porque ele assumiu provisoriamente uma forma de homem. E se deixou ter Jacó perseverando com ele durante a madrugada inteira. Isso demonstra para nós, irmão, que não foi uma luta real. Porque numa luta real, os dois querem a vitória. Mas nessa batalha, nessa luta, o que Deus sempre quis foi que Jacó prevalecesse na oração. Amém? Diga, meu caro. É igual a lutinha de pai com filho. Paizinho pequenininho e o filho. Rapaz, isso é problemático. Às vezes é um soquinho forte, né? Esses pais que vão brigar com os filhos, toma cuidado. Mas a ideia é próxima, né? Mas não era uma briga, né? No sentido de, porque não tem como ser uma peleja, isso aí, né? Não foi uma luta real. E aí você percebe que não é uma luta real, por quê? Porque no final do romper do dia, o que Deus vai e faz? Espera aí, deixa eu dar aqui um toque. Um toque no nervo aqui do quadril, da coxa, e desloca e quebra Jacó totalmente ali. Quebrou. Ele já não podia fazer absolutamente mais nada. Acabou a luta. Com um toque. Você acha que Deus, ele ficou lutando e ele lembrou nessa hora, não, eu vou aplicar aquele golpe secreto. O dedo na coxa. Você acha que foi isso que aconteceu? Não, irmão. Então, não foi uma luta real de fato, mas havia um propósito de Deus em tratar com Jacó naquele momento, ter um encontro com Jacó naquele momento, ter a confissão de Jacó naquele momento. Não é sem razão e sem motivo que muitos comentaristas, pregadores, colocam esse texto no contexto de oração, porque Jacó orou e Deus veio a ele para trazer justamente essa ideia de perseverar para receber a sua bênção juntamente com ele. Foi o que ele fez. Durante toda a madrugada, diante do perigo, diante das situações mais adversas que estavam diante dele, ele buscou e ele clamou, ele perseverou e ele prevaleceu com Deus. Aí você fala assim, nossa, Jacó era terrível. Não, foi Deus que foi maravilhoso e gracioso ao permitir que ele fizesse tudo isso, irmão. Amém? Então, Jacó nos ensina algo muito importante nessa noite. Eu quero que você leia comigo uma aplicação final. Vamos lá juntos? Jacó aprendeu que a solidão e o medo podem ser oportunidades para nos encontrarmos com Deus que nunca nos desampara. Fisicamente debilitados ou emocionalmente abalados, podemos perseverar e prevalecer em Deus pela oração, não pela força natural. Em outras palavras, quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, queridos? Talvez seja isso, né, que devemos trazer ao nosso coração. Não é pela sua força natural, mas é pela sua perseverança diante de Deus que Ele cuidará de você. Amém? Amém, queridos? Meu tempo acabou. Não sei se tem pergunta, mas me procure aqui no final que eu posso te responder as perguntas, tá bom? Vamos continuar na próxima texto de estudo bíblico. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem um cântico aí preparado? O Jacó segurou o anjo? Lembra da dancinha? Agora você sabe, né, por que Jacó queria segurar, né, o anjo. Ele queria essa bênção diante desse momento crítico. Então eu pergunto para você, meu querido, qual é o seu val do Jaboque? Vamos parafrasear. Qual é o seu val do Jaboque? Aquele momento seu que você está só. Não tem ninguém, não tem pastor, não tem presbítero, não tem família, não tem pai, não tem mulher, não tem filhos, não tem ninguém, só tem você. Só você sabe das dores do seu coração, só você sabe das suas angústias, só você sabe as suas ansiedades, só você sabe o que você está passando. É o seu val do Jaboque. Coloque-se na presença do Senhor, meu querido.
Ore. Prevaleça diante de Deus. A graça dele vai te assistir. Amém? Não desista. Porque logo adiante eu vejo Jacó encontrando com seu irmão e Deus sendo extremamente misericordioso e trazendo reconciliação depois de décadas. Se Deus fez isso por Jacó, meu querido, também pode fazer por você. Todos os problemas emocionais, físicos, espirituais que possam existir, Deus pode tratá-los com a sua graça, com a sua presença real. Ele é conosco, irmão, até a consumação do século e depois, por toda a eternidade. Amém? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pelos irmãos e irmãs que estão aqui essa noite de estudo e peço ao Senhor que nas limitações que todos nós temos, ó Pai, de expor o texto ou aprender o texto, o Espírito Santo possa aplicar ao nosso coração aquilo que é necessário, nos fazendo, Deus, viver para o Teu inteiro agrado. Não há dúvidas, ó Deus, de que somos como Jacó, somos pecadores, a nossa fé é pequena, muitas vezes não enxergamos o próprio Deus diante de nós, diante das situações que vivemos. Mas pedimos ao Senhor, aumenta-nos a fé, Pai querido. Pedimos ao Senhor, nos ajuda, ó Deus, nesse val do Jaboque, que todos nós temos. Todos nós, ó Deus, temos as nossas crises, os nossos problemas, e, ó Deus, eu peço ao Senhor, cuida do teu povo nesse momento, ajude, meu Deus, para que eles possam transpassar esse val e encontrar, ó Deus, a solução, encontrar a vitória, encontrar a bênção, encontrar o prazer no Senhor logo depois. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja ao nosso lado sempre. Revele-se, ó Deus, a nós pela Tua palavra, nos alimente, nos fortifique, para que nesse mundo terrível nós possamos, ó Deus, experimentar a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Assim nós agradecemos por essa noite e assim abençoamos, ó Pai, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Tem uma comidinha especial lá no salão, todos estão convidados.